Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde, aqui dentro do Jornal da Rádio Módulo FM, nesta quinta-feira. E a partir de agora você me acompanha através do seu radinho tradicional e também através aí das plataformas digitais da Módulo FM, Facebook e também no YouTube ao vivo. Se você não é inscrito no nosso canal, faça o favor de você se inscrever para receber todas as informações aqui de primeira mão aqui da Rádio Módulo FM. E nessa edição do Módulo Saúde, novamente participando comigo aqui a doutora Michele Souza, especialista em endocrinologia, medicina do esporte e clínica geral. Doutora Michele, prazer em recebê-la novamente aqui, nesse quadro que é o Módulo Saúde. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite, Jânio. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre saúde, e tentar ajudar a população que está aí ligadinha na Módulo. Vamos começar, doutora Michele, com o tema massa magra. O que é? Então vamos lá. Massa magra é um termo que a gente confunde muito. A gente fala em massa magra, a gente pensa em músculo, mas a gente sabe que massa magra não é só músculo. Massa magra é tudo que não é gordura. Então, nossa pele, nosso osso, os nossos órgãos, os nossos músculos, tudo engloba a massa magra. Mas quando a gente fala em ganhar massa magra, se a gente pensar nisso tudo que eu falei, a única coisa que a gente consegue aumentar realmente são os músculos. Então, quando a gente fala em aumentar a massa magra, a gente está falando em aumentar a massa muscular. E qual a importância, da massa magra? A massa muscular, a massa magra, ela tem a importância estética, que é o que normalmente a gente vê, todo mundo quer ficar mais forte, mais bonitinho, fortão. Esteticamente mais bonito. Mas a gente sabe que não é só isso. A massa magra ela é importante para a parte da imunidade, porque ela é reserva de proteína. Ela é importante para a questão de sarcopenia. Então, quando a gente envelhece, a gente perde músculo. Então, a gente fortalece o músculo, a gente fortalece o osso. A gente diminui o risco de osteoporose, de osteopenia, E é super importante a respeito do gasto energético. Então, aquela história de que eu tô envelhecendo e o meu metabolismo tá ficando lento, então vamos pôr isso entre aspas, Mas por que isso acontece? Porque com a idade a gente perde músculo. E quando menos músculo a gente tem, menos energia a gente gasta. Então, por isso que a gente tem uma tendência a ganhar peso com o envelhecimento. Ou ganhar gordura com o envelhecimento. Porque a gente perde músculo e diminui esse gasto energético. Doutora Michele, como acelerar o ganho, de massa magra? Então, quando a gente fala em tentar ganhar massa magra, tentar ganhar mais músculo, a gente pensa em vários fatores, A gente tem que pensar na nossa rotina do dia a dia. A gente tem que pensar na nossa alimentação, se a gente está treinando, se a gente está dormindo bem, se a gente está hidratando. Então, é um conjunto de fatores. Então, não adianta fazer uma coisa certa e fazer as outras erradas. Então, na alimentação, é muito comum quem está tentando aumentar a massa magra, aumentar o consumo de proteína, sim, mas às vezes acaba esquecendo do consumo dos carboidratos, e aí a proteína acaba sendo usada como fonte de energia e você não constrói músculo. Tem paciente que faz dietas muito restritivas, ele corta muitos alimentos, e aí também ele não consegue ganhar massa magra. Então tem que ter uma alimentação equilibrada, vamos usar esse termo, É uma alimentação que tem que ter uma quantidade boa de proteína, que tem ter bons carboidratos, uma quantidade boa de minerais, de vitaminas, tem que ter gordura, que a gente tem gorduras boas também. Então, tudo isso é importante. Quando a gente fala em treino, não adianta você querer ganhar massa magra se você treina uma vez na semana, 2 vezes na semana, se você falta treino. Então, o treino ele tem que ter constância, ele tem que ter frequência e ele tem que ter tempo. A intensidade é relacionado com a frequência, com o volume. Então, são vários fatores que vão estar relacionados. Então, precisa carregar muita carga, muito peso para hipertrofiar? Não necessariamente. Talvez você consiga ter o mesmo resultado com frequência, aumentando o número de repetição, por exemplo. E talvez com uma carga menor, tá? Qual seria o tempo ideal? Tem um tempo ideal? Eu vou pra academia, vou ficar lá meia hora, 40 minutos. Não vou ficar lá 1 hora, 2 horas? Não tem. O que a gente sabe é que tem que ter um treinamento do mesmo grupamento muscular de no mínimo 3 vezes por semana. Então não adianta você treinar braço 1 vez por semana e querer que ele fique forte. Não vai acontecer. E o intervalo, o tempo. Eu treino tem 1 mês, não tô vendo resultado. Calma, O corpo, ele demora um pouquinho. A hipertrofia muscular, ela vem de um desgaste. Então, a gente machuca o músculo para ele se fortalecer e crescer. Então, isso leva um pouquinho de tempo para ter resultado.
Além do treinamento, ainda sobre o treinamento, treinamentos que a gente usa, grupamentos, exercícios poliarticulares, tipo o agachamento. Agachamento, você está treinando mais de um músculo. Então, às vezes, é uma vantagem você fazer esse treinamento focando vários músculos ao mesmo tempo, né? Então, a gente falou da alimentação, a gente falou um pouquinho do treino. É importante a gente falar do sono. Então, se eu tenho um paciente que come direito, que treina direito, mas que não dorme, ele não vai ter um resultado legal, né? Então, a gente tem que ter de 6 a 8 horas de sono, num ambiente adequado, em silêncio, no escuro, né? Então, muita gente dorme vendo televisão, com o barulho da televisão, com a luz da televisão. Isso pode atrapalhar o ganho de massa magra também, tá? Hidratação, que é uma coisa que às vezes a gente passa batido, né? Eu escuto muito no consultório assim, você bebe muita água? Não, doutor, eu bebo muito, eu bebo 2 litros. Essa conta de 2 litros de água por dia é uma conta padrão para quem pesa 60 quilos. Então, se você pesa mais que 60 quilos, você tem que beber mais do que 2 litros. Então, é uma conta mais ou menos de 35 a 40 ml por quilo. Então, se eu pegar um cara com 100 quilos, ele tem que tomar de 3,5 a 4 litros de água por dia. E, às vezes, ele não consegue atingir esses níveis. Então, são vários fatores. A gente falou da alimentação, eu não falei da bebida alcoólica. Então, às vezes, que atrapalha, né? Tá comendo certinho, tá treinando certinho, mas tá bebendo muito. Vai diminuir? Vai desacelerar esse ganho? Vai. Então, pra gente ter um resultado bom de ganho de massa muscular, você tem que ter um equilíbrio da alimentação, do treino, da sua rotina, da hidratação, do sono. Então, a pergunta aqui, depois dos 40, fica mais difícil construir músculo? Sim, quanto mais velho a gente que vai ficando, a gente tem essa tendência da sarcopenia, né? Então, eu sempre cito no consultório, a gente sempre tem um vizinho ou um vozinho, que a gente lembra uma vozinha, que parece que ela é igual. Você fala assim, nossa, tem 10 anos que eu vejo aquela vozinha e ela tá igual. Ela não tá igual. Ela tá perdendo músculo e tá ganhando gordura. Talvez visualmente você olhe e parece que ela tá igual, mas o corpo dela mudou. Então, a tendência do nosso corpo é perder músculo e ganhar gordura. Então, a gente tem que ter mecanismos e esses mecanismos você consegue com esse acompanhamento. Um acompanhamento médico, com uma orientação sobre a sua alimentação, com uma orientação sobre o seu treinamento. Você vai ir contra a rotina, contra o que é o normal. O normal é perder músculo? Mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu vou ter essa orientação médica, nutricionista e profissional de educação física para tentar quebrar isso aí. Só quem malha, doutora Michele, pode tomar whey protein e também creatina? Isso é uma dúvida muito comum também no consultório. Então, tanto o whey quanto a creatina, a gente sabe que são suplementos. Então, o que é suplemento? É uma coisa que a gente acrescenta, né? Então, a gente sabe que a gente precisa de uma carga mínima de proteína. E quando essa carga de proteína é muito alta, a gente pode usar o whey como um adicional. Então, a gente precisa mais ou menos de umas 2 gramas de proteína por dia. Você pegar um bife, ele tem na faixa de 20 a 30. Então, se você pensar, uma pessoa de 100 quilos tem que comer 10 bifes por dia. Então, talvez ele não vai conseguir. Então, a gente acrescenta o whey protein como um suplemento. Pode ser usado como alternativa na correria do dia a dia. Eu tô ali correndo, não tenho o que comer, eu pego o whey e tomo, tá? A gente pode ser usado à noite, por exemplo, para quem tá fazendo dieta, é uma alternativa para dar saciedade. Então, você janta, quando é na hora de dormir, parece que vai dar aquela fominha, você toma o whey e fica tranquilo à noite. O idoso que não consegue ingerir a quantidade suficiente, porque o idoso ele come menos, a digestão é prejudicada, então o whey pode ser usado no idoso também. Então, se eu treino, eu preciso de whey? Não, eu só tomo whey se eu não conseguir atingir com a minha alimentação. E quem não treina pode tomar whey também. A creatina, a gente sabe que ela favorece o ganho, a recuperação muscular, né? Quem não treina não vai ter tanto benefício, não vai ter esse resultado, mas quem treina realmente ajuda. E o que é importante a gente lembrar da creatina, que também foi falado antigamente, mas já caiu por terra, toma-se creatina todos os dias, mesmo o dia que não treina, tá? E não precisa ter um horário específico, qualquer horário do dia. Tipos de proteínas. Quando a gente fala de proteína, a gente lembra muito do whey e lembra muito da carne, né? O frango, então, para quem quer malhar, que é uma carne mais magra. Mas a gente tem que lembrar... Só, doutora, só frango e batata, então, frango e batata. A gente tem que lembrar que a gente tem outros tipos de proteína, né? A gente tem as proteínas vegetais, feijão, ervilha, grão de bico. A gente tem os outros tipos de carne. Então, a gente tem atum, sardinha, que a gente pode usar em lanches, né? Então, a gente tem uma
vasta opção de proteína aí para usar. A questão é o que a gente falou, é ter o equilíbrio, é você conseguir variar a sua alimentação com todos os nutrientes necessários. Então, deixa eu sair um pouco desse foco aqui. Último dia 14 de novembro foi o Dia Mundial da Diabetes, né? O que você só pode acrescentar com relação também à diabetes? O diabetes é essa doença aí tão perigosa, silenciosa e frequente que a gente vê. Então, a orientação que a gente dá sempre é a prevenção. É você ter o seu médico, é você fazer o seu acompanhamento para você conseguir pegar pequenas alterações na glicose e fazer esse diagnóstico mais precoce. Isso é o mais importante. Ainda dentro desse contexto nosso aqui da massa magra, é importante que esse paciente, essa pessoa que treina, ter, né, uma equipe com ele? Sim, se ela quer acelerar esse ganho de massa processo, e ela tem essa condição, com certeza ajuda. Então, se ela tiver um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional e um acompanhamento com um personal, um professor de educação física, ela vai estar escorada e apoiada em todas as áreas. Então, com certeza, o resultado dela vai ser muito melhor do que se ela estiver treinando sozinha, fazendo alimentação sozinha, suplementando sozinha. Com certeza, o resultado é melhor. Agora, doutora, a gente ainda vivenciando essa questão do Novembro Azul, né, dedicado aí ao homem, né, o que só pode acrescentar também? A gente sabe que melhorou bastante, né, essa participação, né, do homem procurar o médico, do homem se preocupar em fazer o exame. Sim, na mulher isso já é difundido há muitos anos, né? Então a mulher anualmente já vai fazer o Papa Nicolau, a partir de uma certa idade já vai fazer a mamografia. E o homem, ele tinha um certo receio, um certo medo, um certo preconceito em fazer esse controle. Então foi infundida essa questão do Novembro Azul para prevenção da próstata. E aí acrescentamos, então o médico já percebeu que o homem é aquele paciente que não vai no médico, então ele vai para pedir o exame de próstata, o médico já pede de tireoide, de diabetes, de colesterol, já dá uma conferida em tudo, e aí a gente entra naquele gancho, que aí ele já está prevenindo outras doenças também, não só a próstata. Então, o mundo está se modernizando, então é super importante o homem ter essa consciência de que ele tem que se cuidar, de que ele tem que prevenir as doenças mesmo. Muito bem. Algo mais que a senhora gostaria de acrescentar nessa sua participação aos nossos ouvintes e também os nossos internautas da Rádio Módulo FM? Queria me colocar à disposição, né? Para você, Jane, pro pessoal da Módulo, eu estou à disposição sempre que quiser vir aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Estou no consultório também à disposição. Eu tenho pacientes aqui de patrocínio. Sei que a Módulo é ouvida na região toda, né? Meu consultório é lá no Centro Médico, ali em cima do Centro de Hemodiálise, ali da Santa Casa. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito bem, obrigado pela participação aqui mais uma vez no Módulo Saúde. Eu que agradeço. Muito bem, recebendo nessa edição do Módulo Saúde a participação da doutora Michele Souza, especialista em endocrinologia, medicina do esporte e clínica geral. O Módulo Saúde fica por aqui, você de repente perdeu essa entrevista aí, esse bate-papo, né? Calma, tá lá no YouTube e no Facebook da Rádio Módulo FM. Vem aí a equipe de esportes e na sequência o cowboy do rádio, o Anderson Salles e o Conexão Módulo FM. Então todos, uma ótima tarde, ótima quinta. Tchau, tchau.